Gente, nós tivemos acesso hoje a 2 documentos. Eu estava trazendo trechos para vocês do anexo 2, que é a transcrição da delação, de uma parte da delação do Élcio de Queiroz. Os nossos produtores, a Tayana Araújo e o Eli Jonas Maia, tiveram acesso ao documento que resume as conclusões e o inquérito feito pela Polícia Federal. É um trecho deste documento que eu vou trazer agora. Este documento, ele também traz pedaços do que disse o Élcio de Queiroz. E neste pedaço, a gente consegue espelhar, Bianca? Maravilha. E neste pedaço, o Élcio de Queiroz dá uma pequena pista sobre o contratante do Rony Lessa. Notem que ainda não é um mandante, mas é um caminho para chegar ao mandante. Observem comigo, o promotor Eduardo Martins, se não me engano, o promotor do Ministério Público neste caso. Ele pergunta, só voltando um pouquinho na vigilância, além do Lessa, Rony Lessa e do Maxwell, que foi preso hoje, o senhor tem conhecimento de mais alguém que tenha participado? E o Élcio responde, sim, da vigilância, o Edmilson Macalé, que esteve presente em todas. Inclusive, foi através do Edmilson que trouxe, vamos dizer, este trabalho para eles. Esta missão para eles foi através do Macalé que chegou até o Rony. E agora eu trago Leandro Rezende, que tem apuração sobre isso. Leandro, quem é Edmilson Macalé e como que ele pode ter feito essa intermediação, essa contratação de Rony Lessa para este mandante que o Brasil inteiro quer saber quem é? Raquel, vamos lá, né? O Macalé é uma pessoa que passa essa missão, né, de Rony Lessa e passa ao Rony Lessa e ao Maxwell a missão de controlar os passos da Marielle nos últimos meses de 2017. É o que diz a delação premiada do Élcio Queiroz. No plano original, o Macalé, inclusive, estaria num carro atrás do carro de onde estava o Rony Lessa, portando um fuzil AK-47 para fazer o que os criminosos chamam de contenção, para estar ali por perto caso algo saísse, fora do planejado. O Macalé é uma pessoa que tinha relação com o Rony Lessa, tinha relação com a contravenção do Rio de Janeiro e que foi assassinada em novembro de 2021 com vários disparos quando estava andando numa rua no bairro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi assassinado na tarde de um sábado quando estava ali andando. Então, é uma pessoa que já está morta e a polícia também não sabe o que levou esse crime a ser cometido, uma vez que nada foi roubado, foi uma execução à luz do dia lá em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, desse policial. O que é importante dele? A Polícia Federal e o Ministério Público trabalham há algum tempo com a linha de investigação de que o Rony Lessa não se reportou imediatamente ao mandante da morte da vereadora Marielle Franco e que esse contato teria sido feito por um ou mais intermediários. E agora, né, o que surge é de fato uma novidade, algo que o caso não possuía, é o nome de alguém apontado como este intermediário. Leandro, desculpa eu te interromper, mas só para o público ficar bem atento ao que você está dizendo. O Edmilson Macalé, então, que pode ser o intermediário entre o Rony Lessa e o mandante, está morto. Isso, ele foi assassinado em 2021 e a existência dele, até aqui as investigações em 5 anos não haviam demonstrado que ele era um personagem ativo no caso da vereadora Marielle Franco. Isso é o que a própria Polícia Federal diz na manifestação que encaminhou ao Poder Judiciário, né? No trecho, inclusive, que embasa a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A PF, portanto, diz que não se sabia da existência desse Macalé, ele surge agora e ele surge a partir de provas colhidas no passado, uma vez que ele já está morto, foi assassinado em 2021. Qual é a grande tela por trás disso aqui? O que o Ministério Público e a Polícia Federal trabalham é para poder entender como que o Rony Lessa teve ou não teve um contato com o mandante da morte da vereadora Marielle Franco. O que o MP e a PF perseguem? A existência deste intermediário, uma figura que teria feito uma ponte de contato entre alguém ainda inominado e
o Rony Lessa que fez os disparos. E hoje, o que se sabe com essa delação do Elcio Queiroz é que há um nome, há uma pessoa, de fato, apontada por um envolvido no crime como tendo sido o intermediário. Isso abre um caminho para a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. Por quê? Outros intermediários já haviam aparecido nessa investigação. Nada muito concreto, mas cruzar a participação desse Macalé com o de outros nomes que a investigação já teve é um dos focos que a Polícia Federal e o MP têm a partir de agora. Mas a gente vê o desafio, né, Tainá? Porque o Elijonas estava até aqui me atualizando. O Edmilson Macalé, ele aparece 10 vezes na delação do Elcio de Queiroz. Então, assim, não é um personagem desimportante, certo? Ele aparece várias vezes na história e, segundo o Elcio de Queiroz, pode estar na ligação com o mandante desse crime. Mas aí, como o Leandro nos lembra, ele foi assassinado. E aí, como é que se chega nesse mandante? O que a PF te diz? Raquel, eles estão muito entusiasmados, como eu falei aqui anteriormente, primeiro com essa delação, que a gente sabe parte dela e o que a gente já sabe é muito significativo, com as informações que foram ditas aqui de público pelo ministro da Justiça e pelo próprio diretor-geral da PF, Andrei Passos, numa coletiva de imprensa e agora na entrevista à CNN. Então, o que a gente sente na PF com a investigação é que esse passo para eles é muito importante e, de novo, pode levar a outras delações que também podem indicar para essa segunda fase a chegada até os mandantes desse crime. Eu cheguei a fazer esse questionamento ao Andrei Rodrigues, né, depois da coletiva, sobre os mandantes. Os mandantes é isso que está na nossa cabeça agora, porque foi o que o ministro da Justiça praticamente resumiu, né, que essa fase de executores fica por aqui, que agora os mandantes é que estão no radar. E aí o Andrei me fala, nosso esforço é para chegar na cadeia completa, até o mandante. Estamos trabalhando. Então, é isso que está na visão da Polícia Federal neste momento, Raquel. Trabalhar com todos os elementos possíveis a partir do que é colhido nessa investigação, como disse o ministro Flávio Dino, compartilhada e muito mais organizada para essa próxima fase que vai indicar e responder a pergunta que não quer calar, né, já durante todos esses anos, quem mandou matar Marielle. Exato, Tainá. Gente, nós separamos uma cronologia do dia da morte de Marielle Franco, com base no que foi descrito pelo Guilherme Catambi, delegado da Polícia Federal, e também com base no anexo da delação que nós obtivemos ali na boca, no começo do 360. O Leandro Rezende vai explicar para nós o que a gente sabe agora, com base no que conta o Elcio de Queiroz, o que aconteceu naquele dia, Leandro? Primeiro ponto, né? Segundo a delação do Elcio de Queiroz, e a PF até aqui concorda com essa versão, ele só foi chamado para participar do crime ao meio-dia do dia em que a Marielle e o Anderson foram assassinados. Então, o relato que ele traz era de que ele não ia participar desse episódio, e sim o Maxwell, esse bombeiro, e outras pessoas ali, como o próprio Macalé, de quem a gente acabou de falar. O Rony Lessa, então, liga para o Elcio Queiroz ao meio-dia, diz que precisa de uma ajuda. Por que essa ajuda é dada sem nenhum tipo de contestação? O que a Polícia Federal me diz é que o Rony Lessa era uma espécie de ídolo para várias gerações da Polícia Militar. Ele é tido como um policial destemido e que tinha uma força muito grande dentro da corporação. Gente, ouvir você falar a palavra ídolo até, assim, deixa a gente um pouco, né, é difícil de assimilar. De fato, mas é a história, né, do jeito que... É a história do jeito que ela é. O Rony, ele tem uma longa ficha corrida de serviços prestados para contravenção e é tido aí como essa lenda dentro da Polícia Militar. Para além disso, Rony Lessa e Elcio Queiroz se conhecem desde que eram pré-adolescentes. Então, e havia uma dívida de gratidão do Elcio Queiroz ao Rony, por isso que, sem maiores esforços, o Elcio Queiroz, ele vai ao encontro do Rony Lessa naquele dia.
Chegando lá, né, na casa do Rony Lessa, no condomínio Vivendas da Barra, esse é um momento emblemático desse caso também, porque o Rony Lessa e o ex-presidente Jair Bolsonaro moravam no mesmo condomínio. Até aqui, as investigações, é importante que isso se deixe claro também, né, não apontam para nenhuma vinculação dessa proximidade de vizinhança com o episódio, com o porteiro. Leandro, com teve porteiro. Essa confusão, foi perguntada hoje mais uma vez, ela sempre é perguntada, é importante que seja, e mais uma vez foi descartado que tenha qualquer tipo de relação entre um vizinho e outro. Ali eles pegam as armas para serem usadas no crime e deixam o condomínio na direção do Rio de Janeiro, né, Casa das Pretas, da onde a Marielle Franco saiu para ser assassinada. O que chama a atenção desse momento aqui, quando eles deixam o condomínio e vão montar ali uma tocaia. O Rony Lessa estava no banco da frente do carro no qual o Elcio Queiroz estava dirigindo. Quando eles estacionam na Rua dos Inválidos, região central do Rio de Janeiro, o Rony Lessa passa para o banco de trás com o auxílio do Elcio Queiroz. Por que com o auxílio do Elcio Queiroz? O Rony Lessa não tem uma perna por conta de um atentado sofrido por ele anos atrás. Com esse auxílio, ele se veste, coloca uma balaclava e eles ficam ali esperando a vereadora Marielle sair. Um trecho importante da colaboração do Elcio Queiroz que me chama a atenção é de como a rotina dela era absolutamente monitorada. Por quê? Em determinado momento da perseguição, né, até o momento da execução do crime, eles ficam vigiando a Marielle e depois partem para executar a vereadora. Nesse momento, o que acontece ali? Eles, em determinado momento, o carro com a vereadora Marielle, ele toma alguma distância. O Rony Lessa diz não se importar com isso, porque sabia, inclusive, o bar que a vereadora Marielle Franco frequentava. Ele sugere a possibilidade, inclusive, de que, de repente, ela vai parar para ir num bar e a gente pode fazer o serviço lá. O Rony chega a cogitar também matar a vereadora Marielle ainda na saída da Casa das Pretas. Depois da execução do crime, passa, então, né, ao momento em que eles voltam para casa da mãe do Rony Lessa e entregam as armas ao irmão do Rony, que é o Denis Lessa. Eles entregam essas armas ao Denis Lessa, que é um personagem que até aqui não havia aparecido na história ainda. O que ocorre? Denis Lessa, que prestou depoimento hoje, foi alvo de busca e apreensão também hoje. Denis Lessa chama um táxi de uma cooperativa do bairro do Meier, zona norte do Rio de Janeiro. Esse táxi sai do Meier e vai até a Barra da Tijuca. Como que a Polícia Federal, e aí isso é uma pergunta que se faz sempre em colaborações premiadas, a Polícia Federal conseguiu comprovar que essa corrida, no horário que ela foi descrita e no táxi, inclusive, da cooperativa que ela foi apresentada pelo Elcio de Queiroz, essa corrida de fato aconteceu. Esse táxi, então, vai até a Barra da Tijuca, do Meier até a Barra, eles embarcam no carro do Rony Lessa e vão ali para um bar, né? Depois disso, eles vão para um bar em que têm as primeiras informações sobre o crime que cometeram. Segundo o Elcio, é nesse bar onde eles tomam cerveja e assistem um jogo de futebol que o Elcio vê que foi a vereadora Marielle Franco assassinada. Depois, aí a primeira prisão do Maxwell, isso, né, pouco depois do crime, o veículo desse crime foi descartado, foi totalmente depenado, destruído, por isso que jamais foi encontrado. E Maxwell Simões atua para obstruir as investigações e jogar no mar as armas do Rony Lessa. Leandro, você mencionou esse episódio do bar, né? Que eles estão bebendo num bar depois do crime. E tem um trecho, gente, nos documentos que a gente obteve, que trata exatamente deste momento. E eu queria trazer para vocês, porque mostra um pouco como que, se é verdade tudo isso que ele está contando, como que essas coisas acontecem e a gente fica até um pouco chocado. E o Elcio diz o seguinte, o Darley, gente, era o garçom que estava servindo as bebidas, que serviu a gente, pegou copa, essas coisas. Aí ficava toda hora aparecendo a chamada na televisão, segundo o Elcio. Só que na chamada eu falei, o que aconteceu? Perguntei para o Darley. E aí o garçom responde que foi um homicídio que teve de uma vereadora. Falou assim por alto, estava passando ali, mas não tinha som, porque estava tendo jogo. E aquela situação que de vez em quando chamava e tal. Até que um momento, pergunta, até que falou, morreram 2 pessoas no local. E eu falei que, vou dizer, né, que é o que ele está falando ali, que merda.
E o delegado Guilhermo pergunta, por que merda? Naquele momento que você soube que o Anderson tinha morrido? E o Élcio soube que o Anderson tinha morrido. Até então, na sua cabeça, só a Marielle tinha morrido? Sim, porque veja bem, o vidro, eu acredito que não estilhaçou. Não teve, o vidro estava fechado, eu nem vi o rosto dele. Eu parei paralelo e não vi o rosto dele. Eu vi um vidro. Não sei se o meu vidro era muito escuro, pode ser que o disparo atravessou o vidro, mas eu não vi. Aí comecei a conversar e ele falou para eu ficar tranquilo, ele me tranquilizava e no final das contas eu fiquei bêbado. E como a mulher do Maxwell não gosta do Rony, ela não gosta de ninguém que encoste perto do marido dela, ela pegou o carro e sumiu e foi embora. E aí, com a gente, né, ele, Maxwell, ficou aquela conversa toda e depois o tempo foi passando, bebendo. Enfim, vou chamar de volta aqui para mim, Bianca. É impressionante, né, que depois daquele monte de tiros com uma submetralhadora, a gente lembra do dia do crime, que escapa ali a assessora de Marielle Franco, como que por um milagre, quem comete o assassinato, Leandro, se assusta que tenha morrido o motorista. Como assim? O que o Élcio diz na delação dele é que ele foi chamado para fazer essa missão, esse serviço, e sem saber o que ele estava indo fazer. O que, inclusive, sugere para a Polícia Federal que ele tenha participação em outros crimes e possa ajudar a elucidar outros homicídios praticados da mesma forma. É importante destacar que no dia que a vereadora Marielle Franco morreu, um crime semelhante foi cometido na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Essa conexão entre essas duas execuções é também perseguida pelos agentes da Polícia Federal. Sobre essa questão deles terem ido para um bar, dá um pouco da dinâmica da vida ali que os dois tinham, uma dinâmica de uma vida de muita amizade. O Élcio, ao longo de toda a delação premiada, ele diversas vezes diz ali sobre como eles eram amigos e de como aconteceram momentos em que o Rony Lessa desabafou sobre a morte da vereadora Marielle Franco com ele. Isso ocorreu num período de 1 ano, entre o crime e a prisão dos dois. Desses relatos, inclusive, que se lastreia boa parte da delação premiada, de relatos feitos ali por amigos que tinham um determinado pacto de silêncio quebrado no momento em que o Élcio assina essa delação premiada e que definitivamente exposto com a operação de hoje. Raquel.